Hoje no Cartório Contemporâneo, veremos uma palestra do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos com a doutora Rosiana Porto. Conversamos com o doutor Dixmi Valini Neto. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Uma das mesas do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, promovido pela ENOR, discutiu o impacto da reforma tributária para notários e registradores. A gente vai falar um pouco hoje sobre reforma tributária e seus impactos na atividade notarial. Eu queria dizer que, só para a gente ter uma ideia do cenário da atividade no Brasil, o setor de serviços representa 70% do nosso PIB. O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil. E isso tem que ser levado em conta na hora do debate. A gente não pode simplesmente empurrar as responsabilidades tributárias para aqueles que efetivamente têm empregado, dado alimento para as pessoas no Brasil. A reforma não foi debatida como ela deveria ter sido. Os nossos palestrantes aqui vão falar profundamente sobre ela. Eu me sinto muito honrada, estou aqui com magistrados, estou aqui com pessoas, professores, acadêmicos, pessoas que trabalham na atividade, que conhecem bem o sistema e como isso vai impactar. E lembrando ainda que a gente tem uma segunda etapa dessa reforma, que é a questão que atingirá o imposto de renda, já que na atividade notarial a gente sabe que a contribuição é similar à de pessoa física. Então, isso tudo tem uma repercussão muito grande. Eu tenho muito orgulho de trabalhar par e passo com os cartórios e quero dizer para vocês que o Brasil não tem nenhuma condição, que esse debate já aconteceu, nenhuma condição de abrir mão dessa atividade. No Brasil, a gente só tem segurança jurídica se a gente continuar com essa atividade fortalecida. Todos sabem, quem trabalha no interior do Brasil, a sobreposição de títulos que existe nas terras brasileiras. Imagine se a gente não tivesse a atividade dos cartórios. Eu deixo um recado na minha fala aqui inicial, já que vou mediar o painel, de que a gente precisa fortalecer os pequenos cartórios. A gente precisa de incentivos, porque a gente sabe que não há possibilidade de manutenção nos cartórios que estão no interior do Brasil. Eu sou juíza há 25 anos, trabalhei no interior do meu estado, do Rio de Janeiro, conheço bem a realidade, conheço o investimento que é para montar uma estrutura cartorária do jeito que nós da Corregedoria exigimos. Vocês são muito fiscalizados, têm muita responsabilidade, então a gente precisa fortalecer, seja com fundo, seja com outras ideias, né, os pequenos cartórios. Não descuidando, claro, né, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a quem tem maior estrutura, melhor estrutura, ao contrário. Né, e nem acho que é responsabilidade dos que têm a maior estrutura de responder pelos menores. Eu acho que o Estado precisa encontrar esses caminhos e soluções, já que esse é um serviço público essencial, né, e ele está diretamente ligado à cidadania, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. Dito isso, eu vou passar imediatamente a palavra ao nosso primeiro palestrante, Dr. Leandro Correia, nosso especialista. Muito obrigada. Basicamente, a minha fala quero introduzir o assunto, né, trazer a problemática para que isso seja debatido no aspecto tributário propriamente da reforma, né? Todos fomos pegos de surpresa, a doutora Renata disse, o debate na Câmara quase não existiu, né? A Câmara acabou atropelando bastante aí o processo e hoje no Senado a gente vê o espaço para o debate da reforma. Antes de falar de tributo propriamente, a gente tem que entender que a nossa atividade é sui generis, né? A gente tem uma atividade que permeia uma pessoa natural, permeia uma atividade de pessoa jurídica, e isso afeta diretamente a nossa tributação. O ISS foi uma celeuma, né, que foi ao Supremo Tribunal Federal há alguns anos atrás, até que a coisa se estabilizasse, e é por causa da nossa tributação do ISS, né, da prestação de serviço ser tributada, que a gente agora está enfrentando a discussão da reforma.
somos uma pessoa física que recebe uma delegação, que tem uma estrutura, isso até o Supremo disse no julgamento do ISS, uma estrutura empresarial, né? Mas é uma pessoa física praticando, que tem o seu imposto de renda na pessoa física, mas que tem a sua tributação de ISS como atividade econômica empresarial. E hoje com uma alíquota máxima em 5%. Então, essa é a realidade de todos hoje. Quem recolhe tributo de ISS nos municípios, em quase todo o Brasil, todo mundo recolhe ISS, na alíquota até 5%. Há ainda uma discussão da natureza desse tributo, né? Na teoria do direito tributário, é um imposto de natureza indireta. E aí nós, como prestadores de serviço, né, de atividade regulada em lei, inclusive com preço regulado em lei, temos a discussão do repasse desse ISS. Hoje, acredito que a maior parte dos municípios e estados do país tem autorização do repasse do ISS, mas há ainda alguns que não têm. E isso também é um debate que vai ser enfrentado na reforma. Não somente a questão do aumento, né, de alíquota. A gente viu o governo esses dias se manifestando que acredita que a tributação vai ficar de 20 a 27, se eu não me engano. 28. Apresentou números lá no Senado. Então, de 5 para 20 ou 5 para 28, o impacto é gigantesco. E aí a discussão da natureza indireta do tributo. E nas duas formas, seja indireta ou não, o impacto para a atividade é significativo. Porque, como a doutora Renata disse, nosso serviço é essencial, garantidor de dignidade da pessoa humana, cidadania, propriedade, direitos da personalidade. E se a tributação for indireta, nós vamos repassar à sociedade, de um dia para o outro, um aumento de carga tributária de acima de 20% na prestação de um serviço essencial. Então, isso tem que ser levado em consideração. E caso, né, venha ainda uma interpretação esdrúxula de não ter natureza indireta, a gente teria o segundo imposto de renda da classe, né? A gente teria uma tributação de 27 mais 27. Né? Então, a gente ainda tem o segundo momento da reforma tributária, o imposto da renda, que será outro desafio. Então, e não adianta sucatear a classe, a doutora Renata também foi muito feliz no comentário, há que se entender que dos 13 mil e alguma coisa dos cartórios que o ministro disse mais cedo, 12.500 aí são de médio e pequeno porte. A gente vai inviabilizar a prestação de serviço lá no interior, lá na Amazônia, lá no Mato Grosso do Sul, de onde eu venho. Então, temos que debater, temos que discutir essa reforma. Não dá para, né, para uma atividade que se tributa em 5 passar para 27 de um dia para o outro num serviço essencial, de caráter essencial. Então, eu encerro aqui minha fala, a ideia de só colocar o problema na mesa e deixar que os nossos debatedores aí tragam ideias e problematizem a situação. Obrigado. Um desafio falar sobre um tema tão complexo, tão árido, tão difícil quanto a reforma tributária. Eu não ouso falar do sistema tributário como um todo, até porque não sou advogado, nem economista, nem contador. Eu tenho uma sensibilidade política, porque já exerci muitos mandatos, e no exercício do mandato de senador da República, na quadra passada, tive o privilégio de assumir essa bandeira e carregar nos meus ombros e fazer chegar aonde chegou. Essa matéria vem sendo discutida no Brasil há pelo menos meio século, ou quase meio século. Então, dizer que não há discussão, não existe. Ela não pode ser uma discussão secular. Nós vimos aqui a palestra do ministro Barroso, pelo menos eu cheguei, já de uma parte já tinha começado, e foi verdadeiramente uma aula. Eu até mostrava aqui para o doutor Wilfrido uma publicação que fiz essa semana, um artigo, pequeno artigo nas redes sociais, muito sintonizado com essa fala. Falando desse novo momento que o mundo vive, o Brasil vive, e, evidentemente, que nós temos que estar conectados a ele. Nós não podemos viver no mundo digital e ter um sistema tributário analógico. Só o fato de simplificar, modernizar, fazer uma reforma que não seja só clássica, que seja também tecnológica, nós já vamos ter uma inclusão imensa e fazer aparecer esse PIB escondido que está aí, que a gente não consegue ver.
Quem é que não sabe disso? Todos aqui que temos a oportunidade e condições de ir num restaurante, um almoço, um jantar ou numa academia, quando a gente pede a nota fiscal, a conta, vem uma notinha, gente. Aquela nota tem efeito fiscal? Não. É para simples conferência. Se você pede a nota fiscal, aí vem. Quem é que desconhece aqui que quando a gente vai no médico, que a secretária pergunta, é com nota ou sem nota? Aí a gente diz assim, ó, é sem nota, então não tem imposto. Não, é com nota. Aí a gente vai lá na época do imposto de renda e deduz no imposto de renda. Todos nós aqui, pelo menos. Quantos por cento no Brasil que deduzem imposto de renda ganham acima de 30 salário mínimo? 70%, como eu e como a maioria dos que estão aqui. Então, eu, como político, tenho a obrigação de legislar com os olhos dos que mais precisam. Eu tenho na minha família advogado, minha filha, meu filho. Eu sou da área de serviço também, como empresário. Eu ouço falar muito que tem área de serviço 70 e tantos por cento do PIB. Em verdade, nós temos 70 e tantos por cento do PIB, o setor terciário. Se você subtrai daí administração pública, serviço de telecomunicação, bancário, serviço de... e tantos outros, você vai sobrar aí 13,7%, que são prestadores para o fim da cadeia. É verdade. Agora, desses, tem serviços de saúde, educação, que vão ter regime especial na reforma tributária. Além disso, 90% ou é do Simples ou é MEI. Então, é preciso a gente compreender que o IVA, que é adotado em 178 países, dos quase 200 do mundo reconhecidos pela ONU, a gente não consegue ter até hoje sequer o IVA. E eu, quando fui relator da PEC do Senado, que deu base para o que foi aprovado agora na Câmara, e é preciso aqui fazer, do ponto de vista legislativo, um histórico muito breve, tínhamos na Câmara uma PEC, a PEC 45, e tínhamos no Senado uma outra PEC, a PEC 110. Em algum momento, houve um conflito, um choque de interesses entre o presidente da Câmara, à época, e o ministro da Economia. E ele se deu, basicamente, por duas razões. Uma foi em relação ao comitê gestor. Quem quer administrar um IVA que vai movimentar trilhões de reais, uma nova Receita Federal. E o segundo era o Fundo de Desenvolvimento, que, à época, o governo estava bancando muitas despesas dos estados, até porque estava chegando a pandemia, tinha chegado a pandemia, e o governo federal não aceitava. Bom, então entrou num conflito que parou a reforma. Foi para o chão. Foi quando nós criamos a comissão mista, que não há previsão regimental para analisar a PEC em comissão mista. Não existe isso. A Câmara tem um rito, o Senado tem o seu rito também. Mas a gente fez, e costumo dizer que em política, quando você não quer resolver nada, você cria uma comissão, um grupo de trabalho. Esse caso foi o inverso. Nós, então, fizemos uma comissão composta de 50 parlamentares, 25 senadores e 25 deputados, para unificar, para convergir as duas propostas, da Câmara e do Senado. Muito bem. Na primeira audiência pública, fizemos, na segunda veio a pandemia. Aí parou tudo. Nós conseguimos, ainda durante a pandemia, voltar à comissão mista. Só existia uma comissão funcionando no Congresso. Era a comissão do Covid, voltou à comissão mista. Fizemos inúmeras audiências públicas. Se a gente somar as audiências públicas da Câmara, do Senado e da comissão mista, nós temos milhares de horas de audiências públicas, milhares. De tal modo que nós produzimos um relatório da comissão mista. Um relatório da comissão mista. Qual não é a minha surpresa?
Eu, desprovido de todo interesse, qualquer vaidade, interesse, entende? Normalmente, quando tem um assunto muito técnico desse jeito no Congresso, é natural buscar alguém que seja da área. Só que, às vezes, você se prende por conta de preciosismos, academicismos, tecnicismos e até, às vezes, vaidade mesmo. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. E aí a gente conseguiu chegar, talvez, onde nunca ninguém chegou. Por exemplo, nunca tinha sentado na mesma mesa estados como São Paulo, Maranhão ou Piauí. Nunca. Por conta do problema da origem e do destino. Como é que pode, lá no interior do Maranhão, o sujeito compra um televisor, uma geladeira, ou simplesmente ele abastece o carro e quem vai arrecadar é lá em São Paulo? Não existe. Você tem um município em São Paulo que tem a 4ª arrecadação de ISS do país, maior do que Salvador e Porto Alegre, por exemplo. Então, nós temos, com muito trabalho, fizemos, junto ao Concefaz, um trabalho para permitir a proposta da origem para o destino. Nós estamos falando do imposto da base de consumo. Ninguém está falando de renda. Não estamos falando de patrimônio, apesar de ter alguns pontos. Nós estamos falando basicamente de consumo. IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Bom, aí quando chegou na hora de ler o relatório, houve um atrito entre o presidente da Câmara, que foi candidato, né, e ganhou a eleição, e disputou com quem? Ele disputou com o deputado Baleia Rossi, autor da PEC 45. E essa comissão foi extinta, a comissão da PEC 45. Restou só a comissão do Senado, que eu levei o relatório da comissão mista para o Senado. E produzimos outros avanços imensos. Chegou ao ponto, no Senado, de não caber mais vista, nem discussão, nem pedido nem emenda, nada. Era só votar ou não votar. O Senado preferiu não votar. A Câmara foi agora e votou. Ok. Eu não posso, não me resta tempo, já está terminando aqui, falar sobre a questão da PEC que está em discussão agora no Senado. O que eu posso dizer a vocês é que o IVA é um modelo adotado na maioria dos países e que desonera muito na cadeia produtiva. Na hora que a gente tem um escritório, e eu tenho um escritório de consultoria, trabalho com um escritório de advocacia, na hora que a gente aluga uma sala, que a gente paga a internet, que a gente compra insumos, que a gente compra software ou qualquer coisa, a gente está pagando, está acumulando o imposto, porque é acumulativo. Então, é óbvio que vai ficar mais caro lá para o consumidor final. Mas, na medida que você tem o IVA, você vai pagar o IVA e você vai se creditar do mesmo valor do imposto. Então, óbvio que você vai desonerar a produção, mas é óbvio, é ululante, entendeu? Então, eu acredito que nós, aqui nessa reunião, que discutimos basicamente, estou à disposição de vocês, o ISS, e não é só o ISS, PIS e COFINS também. Então, não tem limite de 5%. Ele passa disso no sistema atual. E eu, por fim, quero dizer que eu ouço falar de uma alíquota, foi dito aqui, entre 20% e 28%, o próprio ministro anunciou agora, mas, gente, é preciso entender, na minha perspectiva, como disse, não sou economista, essa base de cálculo qual é? É a do IPEA. Se você fizer como base de cálculo o IBGE, o IVA vai ficar em torno de 20%. Eu até fiz um artigo sobre isso, mandei para a Folha achou muito técnico, não pode publicar, ou não quis publicar. De fato, é muito técnico, mas eu estou à disposição para discutir esse assunto e, naquilo que eu puder contribuir, eu perguntei até ao Wilfrido, a entidade tem alguma demanda muito específica, muito pontual? Eu tenho, graças a Deus, muita relação no Senado. Todos me respeitam pelo trabalho que fizemos. Então, eu, se puder contribuir nessa discussão,
com a entidade e o Senado, o farei com o maior prazer. Estou aqui exatamente por isso. Estava com minha família em Fortaleza, vim atender o convite do Rogério, que a pedido do Wilfrido me fez chegar até aqui, e volto amanhã para dizer que estou aqui à disposição de todos vocês. Inicialmente, muito obrigado. Muito obrigada. Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com a doutora Rosiana Porto. Pesquisa do Datafolha do ano passado apontou que os serviços dos cartórios são considerados os mais confiáveis pela população. Como avalia a importância da atividade notarial e registral para a sociedade? Os cartórios, eles desempenham uma função essencial, principalmente agora na época da desjudicialização. Então, o judiciário está por demais assoberbado, e os cartórios eles estão com essa função de desafogar o judiciário. A exemplo disso são os divórcios, as partilhas e agora as uniões estáveis que podem ser feitas nos cartórios, desafogando e aliviando um pouco a situação do judiciário. Os cartórios brasileiros se transformaram e hoje prestam a maior parte de seus serviços em meio eletrônico. Como avalia essa mudança e a importância da prestação digital dos serviços extrajudiciais? Pois é, a disrupção que a gente chama do eletrônico tem ajudado sobremaneira os cartórios. A princípio, uma parte que ela esteja no exterior, ela pode perfeitamente fazer uma autorização de viagem, ou ela pode fazer uma escritura de compra e venda. Tudo isso usando o e-notariado. A pessoa não precisa mais se deslocar ao cartório. De onde ela estiver, ela consegue praticar o ato através do e-notariado. E essa disrupção que a gente chama da informática eletrônica, ela tem sobremaneira ajudado os cartórios a implementar cada vez um serviço mais célere e com mais conforto para o usuário. Os cartórios prestam um relevante serviço para a sociedade. Como avalia a importância dos cartórios no processo de desburocratização? No processo de desburocratização, os cartórios eles exercem um papel fundamental. A exemplo, a ação do transgênero, que antigamente era feita exclusivamente por cirurgia. Depois da cirurgia, o transgênero procurava uma vara para tramitar o processo judicialmente. Hoje o transgênero não precisa de cirurgia, não precisa de processo judicial, ele comparece ao cartório, mediante a vontade dele, especificamente dita ao tabelião, que quer mudar o seu primeiro nome e o gênero, e assim é feito. Ele junta algumas certidões e em uma semana esse processo estará finalizado. De que forma o cartório pode colaborar para a desburocratização? Eu sou uma apaixonada pelos cartórios, não sou muito, a minha opinião realmente não está isenta da minha paixão, mas os cartórios eles exercem uma função fundamental. Primordialmente, nessa época de um avanço tecnológico, os cartórios eles têm uma importância tanto quanto o judiciário, porque ele está se equiparando e nós cada vez mais estamos assambarcando as funções que antigamente só o judiciário exercia. Isso é de fundamental importância para o público que usa o cartório. Em tempo, a demanda do tempo é menor, a demanda pecuniária é menor, ele vai gastar menos e todo mundo ganha com isso. Então, é de fundamental importância os cartórios na fase atual. Como avalia a iniciativa da CNR na realização do 13º Fórum de Integração Jurídica? Esse é o 13º Fórum da Integração Jurídica. Eu sempre participo e é um fórum de extrema importância, onde em conjunto os cartórios com o judiciário e com os advogados, com a OAB, todos juntos, de suma importância, porque agrega e nós trabalhamos em conjunto para que tudo se harmonize e a gente consiga trabalhar em, vamos dizer assim, em conjunto para que as pessoas, o público final, tenha um retorno mais célere e mais importante. E a gente sempre
vê o usuário final. Então, o judiciário, que tem ministros, tem juízes, junto com os cartórios, os titulares de cartório, junto com a confederação e junto com a OAB. Então, todos esses órgãos são de extrema importância para que haja uma comunhão e que nós possamos trilhar um caminho só, todos os órgãos juntos. Eu ainda não fiz a minha porque, que bom, né? Estava com uma procura muito grande. Eu já fiz a minha logo no início e agora estou renovando já para poder alongar, ter um prazo maior da minha carteira de identidade. Fizemos agora, nesse momento, eu acho imprescindível todo tabelião oficial ter essa carteira da ONR. Eu já tenho a identificação anterior, eu acho extremamente válido e importante, é a que eu uso normalmente no meu dia a dia. Acabei de fazer e estou muito, muito feliz. Dá uma sensação forte no peito da gente. Eu lembrei, sou tabeliã e aqui é minha identificação. Muito legal. Foi tranquilo, foi rápido, né? Em pouco tempo a gente conseguiu coletar as informações e a carteira vai ficar pronta hoje. Gostei muito. Eu achei muito legal. Todo mundo está aqui, então você preenche seus dados, já está ali no computador. Tem alguém para auxiliar se você tiver dúvida na tua frente. Aí você faz o pagamento, você tira foto, tudo num só lugar. Muito rápido, prático, muito bacana. Foi extremamente rápido, então é uma identificação que todo cartorário tem que ter. Importantíssimo, porque a nossa profissão, né, embora seja prevista na Constituição Federal, né, como eu disse, nós somos profissionais do direito, detentores da fé pública, ela é uma profissão que você não tinha como eu sou tabelião. A pessoa sabe o que é tabelião porque a vida ensinou, mas essa legalidade da profissão não era tão grande como depois agora com a nossa identificação, com validade de identidade em todo o território nacional. Eu sou tabelião no Brasil inteiro. Eu acho que essa medida efetivamente identifica aquele profissional que está comprometido com a extrajudicialização, com a modernidade, com a desjudicialização, mas principalmente, como é um trabalho que eu desenvolvo há algum tempo, com um atendimento de qualidade, com o acolhimento das demandas que os nossos usuários nos trazem e saem com a solução, né? A solução muito mais, não é só eficaz, ela é mais rápida, né? Então, desjudicializar, ou como se diz agora, extrajudicializar, é realmente trazer uma qualidade para o mundo jurídico. Na minha cidade, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, lá onde eu detenho a minha delegação de um cartório, todo mundo, as pessoas me conhecem, a maioria das pessoas da cidade não é tão grande, e me identificam como sendo o tabelião. Ele é o doutor Reinaldo, tabelião. Agora, já aqui em Brasília, São Paulo, eu tenho que me identificar, olha, eu sou tabelião. Antes era a minha carteira de motorista que, né, todos nós somos profissionais de direito formados em direito, porém eu sou tabelião e não sou um advogado. O título de advogado é privativo dos inscritos na OAB. E a nossa profissão, ela é incompatível com o exercício da advocacia. Então, eu não sou advogado. O que isso é? Tabelião. Se a pessoa não souber o que é tabelião, eu não sou nada. Não era, né? Hoje acabou isso. Agora nós nos identificamos com juridicamente e com a certeza de que no Brasil inteiro essa nossa identificação ela tem validade. Eu acho muito importante em vários sentidos, até num sentido que eu chamaria de pedagógico, que é o seguinte:
não são todos os cidadãos que sabem quem é um oficial de cartório, um registrador, um notário. Não são todos que conhecem. A partir do momento que a gente tem uma identificação e a gente ostenta positivamente essa identificação, é uma forma de nós nos darmos a conhecer para a sociedade de uma maneira geral. Então eu acho, e também inspira em nós um orgulho da atividade que a gente exerce, que é tão útil para a sociedade, né, que traz tanta cidadania para a população brasileira. Eu vou chegar no meu estado, que eu sou do Mato Grosso, e já vou incentivar os meus colegas a fazer a identidade. E vou explicar que é rápido, que é tranquilo de fazer. Vou divulgar isso no meu estado, com toda certeza. Que façam a carteira para poder usar ela no dia a dia, até a carteira profissional mesmo, de notário e registrador, extremamente interessante, né? Já que as outras profissões também têm, né? Como engenheiro, advogado, então nada mais justo a gente ter a nossa também. Então eu acho que é uma forma de nós nos identificarmos em conjunto, né? De nós nos identificarmos para a população e nós darmos a conhecer a nossa profissão e, consequentemente, o nosso serviço também. Então, acho que é motivo de muito orgulho. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com o Dr. Dixmi Valim Neto. Qual a diferença dos cartórios antes e depois da privatização? Bem, os cartórios, eles foram privatizados, né, pela Constituição de 88. Antes eles eram, em alguns estados, eles eram oficializados e eles tinham, na verdade, ele era um serviço prestado pelo próprio estado, né, e com todos os defeitos ali do serviço público em si, né? Então era aquela demora, custo, longas filas, né, e uma burocracia exagerada. Isso era antes, né, da privatização. Depois da privatização, passou a ter o que a gente chama de exercício privado. Os cartórios eles passaram a ser mais como verdadeiras empresas mesmo, né? De forma que os investimentos eram todos privados, a contratação de pessoal pela CLT e tudo isso. E isso acarretou uma maior eficiência e uma melhor qualidade na prestação de serviços. Na sua opinião, quais as formas que o advogado tem para atuar com cartórios? É uma área promissora? Os advogados eles têm um campo muito vasto com os cartórios, né? A atuação dos cartórios, a atuação do advogado com os cartórios, ela vem crescendo cada vez mais, né? Mas desde antes dessa onda de desjudicialização, nós já tínhamos também uma área de atuação muito grande, né? A gente tem que lembrar que os cartórios eles são responsáveis pela formalização de diversos atos, né? No caso, por exemplo, de escrituras públicas, de compra e venda de imóveis, de doação, né? Isso tudo já previa a atuação do advogado, né? Não era obrigatória, mas a atuação do advogado já era muito interessante. Hoje, com a onda da desjudicialização, trouxe ainda mais serviço para os advogados, né? Nós temos hoje o divórcio extrajudicial, a dissolução de união estável extrajudicial, o inventário extrajudicial, o uso capião extrajudicial, né? E a tendência é só crescer. Os advogados eles têm que entender que os cartórios eles são verdadeiros parceiros, eles são facilitadores da vida. A gente tem que perder aquela noção de cartórios burocráticos, né? Que trazem só burocracia. Então, para os advogados, utilizar o serviço do cartório ele vai dar uma solução muito melhor para o seu cliente e muito mais rápido. Por que a segurança jurídica está diretamente relacionada aos cartórios? Os cartórios eles são responsáveis justamente por trazer segurança jurídica aos autos. O que acontece? Ele, em razão da lei e da Constituição também, né, o Estado dá um poder, né, aos titulares dos cartórios da fé pública. E eles têm essa fé pública. Então, a princípio, aqueles atos praticados perante os cartórios, eles têm uma presunção de veracidade, né, que trazem essa maior segurança. Os cartórios colaboram para a desburocratização dos serviços públicos do país? De que forma? Sem dúvida, os cartórios eles têm um papel muito importante na desburocratização. Como a gente já havia dito,
com a privatização, os cartórios eles tornaram-se mais eficientes e passaram a prestar um serviço de menor qualidade. Apesar de a burocracia ainda existir em razão da segurança jurídica, a segurança jurídica ela é necessária, é necessário para trazer segurança jurídica um pouco de burocracia, mas essa burocracia ela se dá de uma forma muito mais eficiente, muito mais célere do que o serviço público em si. E ele traz ainda, no âmbito da desburocratização, a questão da desjudicialização, que você retira do Poder Judiciário uma série de atribuições que antes demoravam muito mais tempo e era um trâmite muito mais burocrático. Você agiliza essa tramitação e você reduz uma série de etapas que, enquanto no Poder Judiciário você tem que cumprir, nos cartórios você pode abreviar isso. De quais maneiras os cartórios podem contribuir para desafogar o judiciário? Isso a gente ainda continua essa pergunta, continua no tema desburocratização, e aí ele desafoga o Poder Judiciário com a desjudicialização. A desjudicialização é retirar certas atribuições do Poder Judiciário que não necessitam do juiz, do Estado juiz, né, que não tem um conteúdo decisório propriamente dito, de forma que você privilegia a vontade das partes, tá? Então, certos atos que hoje, ou há um tempo atrás, estavam no Poder Judiciário, eles vêm passando para os cartórios. E isso ocorre uma desjudicialização. Com isso, o Poder Judiciário, o juiz, ele tem mais tempo para atuar nas demandas que necessitam efetivamente dele. Então, os cartórios, eles se tornam uma entidade que vai prestar o serviço com mais eficiência, aquele que o Poder Judiciário era mais moroso, né? E deixando mais tempo para o juiz atuar naquelas causas efetivamente que têm efetiva necessidade de sua atuação. Então isso aumenta a eficiência, né, do próprio Poder Judiciário. A CNR fundou a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Ela pode colaborar com a sociedade e com o judiciário? Sem a menor dúvida, né? A conciliação e arbitragem, mediação, conciliação e arbitragem estão dentro daquele âmbito da desjudicialização. A mediação, conciliação e arbitragem nada mais é do que você conseguir retirar do Poder Judiciário, você deixa de ter o Estado juiz atuando na solução das demandas e passa para outras pessoas, né? No caso, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Confederação Nacional de Notários e Registradores, ela traz um plus, né? Que essa conciliação e mediação seria realizada por notários e registradores ou por escreventes, de forma que, além da própria conciliação e mediação em si, que está se tratando, e na qual as partes vão chegar a um acordo, a gente tem aquela questão da fé pública, né, que traz. Então você vai ter uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem com um atributo a mais, que seria a fé pública do mediador e do conciliador, né? Então, não há dúvidas que você teria a capacidade, condições de ter uma melhor solução das demandas por meio dos notários registradores e por meio da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CNR. Qual a importância de se trabalhar a mediação e conciliação para renegociar dívidas? A conciliação e mediação nada mais é do que você promover o acordo entre as partes, né? Então, na promoção desse acordo entre as partes, o conciliador e o mediador ele vai simplesmente intermediar e direcionar para que as partes elas efetivamente cheguem no acordo. Então, a solução, a renegociação de dívidas, ela está muito envolvida nesse espectro da mediação e da conciliação, porque a renegociação de dívidas nada mais é do que acordo entre as partes. Então, as partes, o conciliador e o mediador promovendo esse acordo, as dívidas elas são renegociadas e a gente tem ali uma ampliação da satisfação do crédito, né? Da mesma forma, uma diminuição de devedores. Estamos de volta com o 13º Fórum da Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Muito obrigada a todos que aqui se encontram, a Escola Nacional de Notários e Registradores por este convite, ao senhor Dr. Leandro,
presidente deste encontro, desse painel, em nome de quem saúdo a todos os homens presentes, notários e registradores, e a doutora Renata Gil, também em nome de quem saúdo as mulheres notárias e registradoras, que são paritárias, né, pelo que nos foi dito aqui, e a todos os componentes deste painel. Doutor Presidente Rogério Barcelar, muito obrigada por estar aqui. E a nós cabe a função de falar alguma coisa em torno da reforma tributária, tendo em vista a situação peculiar dos cartórios. Parabenizo também o senador Roberto Rocha pela condução da PEC 110, que, se não fosse ela, possivelmente teríamos a aprovação de uma PEC 45 na versão original, que era altamente prejudicial ao país como um todo. Uma PEC antifederativa, porque concentrava toda a legislação e arrecadação em mãos da União, ela era única, com alíquota única. Então, não haveria o que discutir aqui neste evento. Mas eu quero lhes falar alguma coisa focando na sua atividade, na peculiaridade da sua atividade, que eu acho que é para isso que eu fui convidada. Então, não vou fazer outros comentários mais genéricos sobre o sistema tributário e os efeitos em geral daquilo que está em discussão agora no Senado, que é a PEC 45, influenciada para 110, que é a PEC 45A, que está em curso no Senado Federal. Bom, os senhores não são empresários. Os senhores são pessoa física. Os senhores sabem disso. Embora tenham um cartório, esse cartório é uma espécie de estabelecimento que lhes pertence. Tanto que pagam imposto sobre a renda nas pessoas físicas. E ai de quem mover uma ação, chamando a juízo um cartório que não tem personalidade jurídica, cometerá um erro grave. A ação será liminarmente improcedente. Então, vejam os senhores, de acordo com a Lei 8.935 de 94, que os rege, o gerenciamento e administração financeira dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular. No artigo 22, se diz que notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente, inclusive pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem. O que há na sua atividade? Os senhores são serviços, prestam serviços. Nós vimos na fala anterior do ministro Barroso, que colocou muito bem, são serviços essencialíssimos ao país. Dos senhores depende a segurança jurídica, depende a movimentação econômica. O que é propriedade no Brasil sem registro? Qual é a segurança que teríamos sem os cartórios? Nenhuma, nem a vida civil comercial poderia fluir. Os senhores são membro de arrecadação do Estado, e de modo que são também, portanto, do ponto de vista da essenciabilidade, são notáveis, mas têm a característica fundamental de serem atividade personalíssima, serviços personalíssimos, com responsabilidade pessoal e ilimitada, mesmo em relação àqueles que contratarem. Isso é de lei. Muito bem. Os demais serviços podem ter ou não uma pessoalidade como a sua e uma responsabilidade civil tão forte, como são
os profissionais liberais, regulamentados, advogados, médicos, têm a mesma característica, com uma diferença. Advogados, médicos podem ter sociedade, desde que, para serem protegidos pela ordem, essa sociedade tem que ser simples, de pessoas, nada empresarial, é proibido ser empresarial na ordem, ou seja, de acordo com o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Os senhores têm uma outra peculiaridade. Nem sociedade podem ser. Então, pessoalidade máxima e responsabilidade máxima, a sua característica. Há 55 anos, vejam bem, o Decreto-Lei 406 de 1968 entendeu essas peculiaridades e excepcionou do ISS a cobrança do tributo sobre o faturamento ou preço do serviço e disse, olha, os serviços prestados pessoalmente vão ser tributados por uma alíquota fixa. Os senhores deveriam ser tributados pela alíquota fixa e não por 5 serviços no seu faturamento. Vários municípios cobram 5% sobre o seu faturamento. Eu não sei por quê. Os senhores têm que reclamar no município, porque não é isso que disse há 55 anos o Decreto-Lei 406. O que eu lhes digo é o seguinte, por que esse Decreto-Lei fez isto? Ele estava atento a peculiaridades da atividade de certos profissionais. Como fez este Decreto-Lei, nesta parte, foi recepcionado pelas constituições que se seguiram sem mudança, Constituição de 69, Constituição de 1988, e essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo disse? O Supremo disse, isso não fere a isonomia, isso não fere a justiça, é uma questão de justiça, considerar as peculiaridades de cada atividade e concretizando exatamente a igualdade, porque a igualdade já não dizia Rui, na oração dos moços, em toda formatura de direito, não é quinhoar desigualmente os desiguais na proporção da desigualdade. Então, o que está acontecendo na PEC 45, aprovada na Câmara e agora no Senado? Vários serviços. Então, a pessoalidade e responsabilidade em relação aos serviços não é homogênea, não tem a mesma intensidade. Há vários serviços que são empresariais por excelência e nos quais a responsabilidade do prestador de serviço está escondida atrás da pessoa jurídica. São aqueles que formam sociedades de capital, bancos, grandes hotelarias, sociedades de capital, sociedades anônimas com ações em bolsa. Os senhores nem conhecem o controlador acionista de um banco. O senhor pode ir lá a um banco, no máximo estão com gerentes, se os senhores forem muito importantes, ministros, vem um CEO lá conversar com os senhores. O senhor não é o controlador acionista do banco. Eles ficam escondidos porque a lei, atrás da pessoa jurídica, uma cortina. Isso é cartório? Os senhores estão a quilômetros de distância. No entanto, bancos, seguradoras, administradores, construtores de imóveis, administradores de imóveis, corretores, hotéis, parques de diversão, todos contemplados na PEC 45A como exceções a esta alíquota, que, segundo o IPEA, chegará a 27%, mas agora o ministro da Fazenda, em um estudo sério que entregou anteontem à presidência do Senado e à relatoria da reforma tributária, será a alíquota entre 27% e 28,5%, vocês podem colocar em 29% a 30%. Os senhores não estão excepcionais.
Embora há 55 anos, o senhor vai dizer, mas é justo, será que vocês não teriam que pagar mais? Quem disse que é correto foi o Supremo. Quem disse que se deve tratar de acordo com a peculiaridade foi o Supremo. No entanto, as sociedades de capital, com responsabilidade mínima, estão contempladas. Os autores da PEC 45, isso não aconteceu com a 110, foram financiados nos seus estudos durante 3 anos pelo Banco Itaú e por várias empresas. Eles mesmos cuidaram de se autobeneficiar. Isso não é fofoca, não é maldade, porque os próprios autores da PEC 45 original, não estou me referindo a 110, publicaram em vários artigos e declarações o nome daqueles que patrocinaram a sua pesquisa durante anos. Então, o que eu acho desta questão, estou encerrando, é que os senhores têm que se decidir a respeito do que querem. Está na hora, o sinal está batendo, os senhores querem uma chance, como se dará, ou que está sendo dada a esses bancos e seguradoras e todos os serviços financeiros, administradores de fundos, etc., como está escrito como exceção, para que depois, em lei complementar, se atenda à sua peculiaridade, ou os senhores vão se conformar e vão jogar para o usuário dos seus serviços. Ou seja, se cobrando como os tribunais de justiça permitem, né, na fatura, o custo das suas taxas e emolumentos e a parte mais 30% de IBS-CBS, a parte. Bom, isso vai ter um impacto. É provável que muitos vão deixar de registrar, de usar os seus serviços, porque o encarecimento é muito alto. Os senhores não têm liberdade de mercado de manipular preço. Não têm. Isso mostra como os senhores estão fora de mercado. Não digam que os senhores estão no mercado. Não digam que são empresários, porque não são. Os senhores viram todas as funções que o ministro Barroso descreveu que os senhores devem cumprir, né? Então, observem, os senhores têm que decidir o que querem. O Brasil vai cair numa informalidade maior. É isso que vai acontecer, maior do que a atual. Isso não é bom para nós. Nós devemos viver seriamente, com transparência e segurança. Isso é vital para os serviços nacionais. E eu tenho certeza absoluta. O que é justo ou injusto? Eu vou citar aqui um grande juiz da corte alemã que disse o seguinte, Leibniz. Leibniz, na corte alemã, construiu a igualdade e disse, sabe o que é igualdade? É a proibição do arbítrio. Quando você tem um critério a ser considerado, por que nós vamos contemplar e favorecer bancos, seguradoras, planos de saúde, administradores e construtores de imóveis, corretor? Por que nós vamos? Qual é o critério de diferenciação? Na minha opinião, o critério legal justo é pessoalidade. Os senhores não têm intermediário, os senhores criam a mais-valia direto ao prestar o serviço e são tributados chapado ali, na hora, sem nenhum antecessor que lhes dê crédito. Não tem ninguém, o senhor não tem crédito de ninguém antes, porque os senhores criam todo o valor, que vão ser as taxas e os emolumentos, e não podem nem manipular o mercado. Então, o que é bom para o Brasil? A injustiça aparece quando o critério de diferenciação não é correto, não é razoável, é simplesmente um querer qualquer, que oculto, que nós nem podemos definir. Muito obrigada aos senhores. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje.
Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal da CNR no YouTube. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!